Olá, meu nome é Tânia, sou aluna da Uninter, faço segunda licenciatura em Pedagogia e estou cumprindo a fase obrigatória do estágio no ensino fundamental. E para isso, estou realizando uma oficina pedagógica voltada para a alfabetização e o letramento. Hoje vou ensinar a fazer o nome pontilhado. Para isso, você vai precisar do nome da criança. Eu vou fazer aqui com o nome do meu filho Kalel. Utilizei a letra Arial, tamanho 100, no negrito. Precisa também de um pincel, caneta preta, cola branca, fita PVC, tesoura, um saco plástico e um pedaço de papelão. Vamos começar colando a folha no papelão. Vamos recortar as sobras. Colado. Agora vamos escrever, quantas vezes couber, o nome pontilhado utilizando a caneta preta.
Deu para escrever 4 vezes. Agora, vamos colocar no saco plástico. Vamos fazer o acabamento com a fita PVC. Pronto. Agora, com o uso da caneta, a criança vai seguir aqui o pontilhado, unindo os pontos para escrever seu nome. Para cada letra escrita, vai falando o nome da letra, assim a criança vai aprendendo o nome da letra, aprendendo os movimentos. E depois é só apagar com um pedaço de papel. E está pronto para usar novamente. Se não quiser utilizar a cor preta, pode ser uma colorida, a cor que a criança gostar. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!